Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo, vindo até vocês neste 21º dia de dezembro, 21 de dezembro do ano de 2022, e é um tempo tão tremendo na vida da igreja, um tempo muito massivo de avivamento, onde agora nós finalmente chegamos ao mais aguardado Nakuru Menengai, grande, mega, super histórico serviço de cura, e o Senhor Jeová falou comigo. O Senhor Jeová falou comigo a respeito de vindo até Nakuru. O Senhor está supercarregando seus servos para vir até o grande, mega, Nakuru Menengai, super glorioso, histórico serviço de cura e avivamento. E naquela conversa, povo abençoado, o Senhor Todo-Poderoso, Deus Pai, Ele mesmo, eu vi Ele pegando as folhas da árvore da vida, e Ele trouxe as folhas da árvore da vida até mim. Ele trouxe as folhas todo o caminho com a sua própria mão. Eu vi a mão de Deus Pai, que declaração tremenda para dar nesta era pós-moderna, nesta era quando havia um silêncio temível entre o Senhor e a igreja, e para dizer que agora o Deus Todo-Poderoso está conectando com a igreja e falando por vós, e também pegando as folhas da árvore da vida com a sua mão. Que declaração tremenda nesta era. Isto fala tanto do tempo, o tempo que está correndo e quanto que não há mais tempo. E a igreja precisa se preparar. É impressionante porque nesta tremenda conversa que aconteceu, Deus Pai pegou as gloriosas folhas da eternidade, as folhas da árvore da vida, e Ele trouxe todo o caminho e colocou na minha mão. E desta vez Ele me deu diferentes tipos de folhas. Me parece que a árvore da vida tem diferentes tipos de folhas. E desta vez as folhas que Ele me deu são muito verdes, muito saudáveis, povo abençoado. Entretanto, ao mesmo tempo, eu pude ver que do galho principal de onde as folhas estavam desabrochando, cada folha, elas eram um pouco estreitas. Então, ele pegou uma outra seção, então é como se elas fossem folhas duplas. Cada folha tem uma segunda folha muito verde, muito suculenta, muito saudável. E depois que ele me deu as folhas da árvore da vida, então eu vi as folhas desabrocharem, brotarem no campo de Nakuru Menengai, serviço de cura muito tremendo, muito poderoso. O Deus Todo-Poderoso falou comigo a respeito deste grande, mega, Nakuru Menengai 5, super glorioso, histórico serviço de cura que está vindo. Isto vai ser absolutamente histórico, e o Senhor está chamando a atenção de todas as nações. Ele está chamando a sua atenção e pedindo para todos agora se prepararem muito bem para aquela reunião, inclusive os organizadores, o abençoado arcebispo sênior Moshmiwa, Right Reverend John Litunda, juntamente com o supervisor geral, o Senior Reverend Amos Wandeiro e todo o clero sênior que está envolvido na organização. O Senhor está dizendo que vocês precisam estar muito preparados, porque isso vai esmagar vocês, vai sobrecarregar vocês, como Nakuru Menengai 4. Muitos aleijados vão levantar e andar no momento quando o Senhor nos trouxer aquele campo. Muitos olhos cegos vão abrir, muitos ouvidos surdos vão abrir, mancos mudos. Vai ser caótico, poderoso, um santo caos. Então o Senhor novamente falou comigo a respeito da massiva unção que Ele colocou sobre os seus servos para vir e ajudar o seu povo, trazer libertação às famílias que estão presas com os aleijados, cegos, surdos, por muitos anos aguardando o momento da sua libertação. Então a hora agora chegou e vai ser muito massivo. E nós também estamos sentados no limiar de celebrar alguns dois dias muito importantes do calendário do Senhor na Terra agora.
Nós sabemos muito bem que amanhã, 22 de dezembro, nós vamos celebrar o dia quando Deus Pai, Ele mesmo, quando eu chamei Deus Pai do céu, eu chamei para vir e nos visitar, me visitar, naquela tremenda conferência que aconteceu em Kisumu em 19 de dezembro, ou seja, 22 de dezembro de 2019, foram os 2 dias de conferência, 21 e 22 de dezembro, e a visitação foi em 22 de dezembro. Então, 22 de dezembro de 2019 foi um dia muito especial. A data que está vindo amanhã, 22 de dezembro, quando eu chamei Deus Pai, Ele veio. Lembrem-se que eu dei a profecia também, pedindo para Deus Pai vir e defender Israel. Aquela palavra foi falada em dezembro de 2012, e quando você compara os dois, então Deus Pai desceu nas fronteiras de Israel, quando eu pedi para ele vir, quando o ISIS estava representando uma ameaça muito, muito forte, muito rígida, e ele veio para defender Israel nas fronteiras, ele veio no mundo gentílico, quando os profetas o Senhor o chamou para o mundo gentílico. Esse é o dia que nós vamos comemorar. Ontem ele veio, mas não tocou na terra. Ele não tocou no solo. Ele não fez uma aterrissagem, ele veio sobre a tenda onde os seus 2 megaprofetas estavam ministrando, mas quando eu chamei ele para vir a Israel, você vê que ele tocou no chão, ele tocou na Terra Santa. Eu espero que você seja capaz de notar as duas diferenças. Quando eu chamei os 2 megaprofetas, o chamaram para o mundo gentílico. Eles vieram porque eles estão operando no mundo gentílico neste tempo, mas não tocou no chão. E então, quando eu o chamei para Israel, ele então vem e toca no solo. Ele faz um toque no chão. Então, amanhã nós vamos comemorar este tremendo dia quando Deus Pai veio do céu, aquele que nos enviou Cristo Jesus para vir e morrer por nós na cruz do Calvário. Ele veio. Esse é o dia que nós vamos celebrar amanhã, 22 de dezembro do ano de 2019, visitou seus servos e fez um convite público para esta geração para vir ao seu glorioso reino, para se preparar para a vinda do glorioso reino de Deus e também para nos identificar para vocês que estão neste ministério aqui. Então, este é o tempo tão grande. Então, depois disso, teremos Natal celebrando novamente quando o Senhor trouxe essa tremenda libertação, a sua aliança redentora. Ele trouxe o tremendo tesouro do céu, que amou o mundo de tal maneira que deu o dom do seu próprio Filho para vir e morrer por vocês e se redimir. Então esse é um tempo muito poderoso. Então depois nós vamos entrar diretamente em Nakuru Menengai 5, super gloriosa reunião. Mas neste tempo você descobre que há muito movimento. Neste tempo, muitas pessoas entenderam mal todo o conceito do Natal e todas essas coisas, mas para nós estamos muito bem informados. Este é um tempo santo, este é um tempo quando nós vemos as consequências realmente do pecado. Nós vemos as gravíssimas consequências do pecado, a ponto de Deus ter que vir e morrer por nós, Deus Filho vir e morrer por nós na cruz. Então, as consequências do pecado são tão nefastas, isso deve nos fazer fugir, escapar do pecado. Mas o mundo está envolvido no mundanismo e pecado neste tempo. Então, o entendimento disso, então isso significa que isso não penetrou no coração deles. Então isso nos traz uma repreensão que nós temos que alcançá-los com evangelhos, alcançá-los
com o conhecimento da graça salvadora de Cristo. Então a Bíblia promete que neste tempo nós precisamos tomar muito cuidado para ficar longe do mundanismo que consome a terra, porque no livro do Gênesis 4, Tiago 4:3, vocês pedem, nada têm, porque vocês pedem para gastar para os seus próprios desejos. Então este é o tempo quando o mundo está envolvido com os prazeres do pecado e o consumo deste mundo. Então no versículo 4 ele diz: ó adúlteros e adúlteras, geração adúltera, acaso não sabeis que amizade com o mundo significa inimizade contra Deus? Portanto, todo aquele que escolhe ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Então, este é o tempo quando todos estão envolvidos e desfrutando do mundanismo e do pecado. Entretanto, nós entendemos muito bem Tiago 4, versículo 3 e 4, que nós temos que nos separar muito longe dos prazeres deste mundo neste tempo por causa da falta de entendimento desta hora. E vocês veem muito claramente no livro de 1 João 2, 15 a 17, ele diz que os cristãos não devem amar o mundo. Neste tempo há muito amor ao mundo, mundanismo e pecado e os prazeres do pecado, mas quanto a nós estamos bem instruídos. Em 1 João 2, 15 a 17, ele diz que nós não devemos amar o mundo. Se você ler João 17, versículo 15 e 16, ele diz que Cristo não pertence a este mundo. Então nós cristãos também não somos deste mundo. Até mesmo Jesus disse que o seu reino não é deste mundo, o seu reino ao qual nós pertencemos. Então este é o tempo para realmente nos apartarmos do mundanismo. Nós sabemos muito bem que Gênesis 2:7, Deus quando criou o mundo, Ele deu a vida de Deus, a vida do céu para o homem. Então nós devemos ser totalmente separados deste mundo, até mesmo a vida que nós temos é em Deus, é a própria vida de Deus que desceu do céu para nós. Então, em João capítulo 18, João 18, se você abrir no versículo 36, ele diz o seguinte, João capítulo 18, versículo 36, ele diz, isso é o que ele diz, e disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino é de outro lugar, não é daqui. Então nós que pertencemos a este reino, nós também não somos deste mundo. E ele diz que para todo aquele que entrar no reino de Deus, o reino do céu, João 3:3, eles têm que nascer de novo, porque você pertence àquele reino. Jesus Cristo veio do céu. E quando Nicodemos perguntou para ele, como podemos entrar no reino de Deus? Nós vemos como o Senhor está operando, o Senhor está em contato com Deus Pai. O Senhor poderia nos ajudar? Como podemos entrar no reino de Deus Pai? Então Jesus disse, se o homem não nascer de novo, ele veio do céu e Nicodemos pôde ver os milagres, as maravilhas, os sinais que ele estava fazendo. Ele só podia ter vindo de Deus Pai no céu. E é deste reino ao qual nós pertencemos. Então Jesus respondeu, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Então é muito claro no ministério de Jesus que ele tinha vindo do céu. Em Filipenses capítulo 3:20 ele diz, mas a nossa pátria está nos céus, não é deste mundo. É por isso que neste tempo nós temos que tomar muito cuidado e nos envolvermos com o mundanismo, nós devemos estar totalmente separados. Eu agradeço a Deus que neste ministério estamos totalmente focados na visitação de Deus, focados no celestial, porque Filipenses diz, nossa pátria está nos céus, não na terra. Então temos que estar totalmente separados do mundanismo e dos prazeres deste mundo globalmente. Hebreus 12:14 ele diz, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E Apocalipse 21, de 1 a 5, você vê muito claramente que ele preparou para
para nós uma cidade, a Nova Jerusalém. E naquela cidade, nós que somos cidadãos daquele reino, nós temos que começar a nos preparar para aquele reino eterno, o novo céu, a nova terra. E é por isso que Mateus 6:23 ele diz, nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça. Por quê? Porque nós sabemos que não pertencemos a este mundo. O mundo na sua forma presente está passando, vocês sabem disso. Entretanto, vocês vão viver eternamente, vocês não são deste mundo, este mundo vai acabar. Você vê em Gênesis 3:19 que a morte veio ao mundo, Hebreus 9:27. Ele sabe que o Senhor deu uma porta de saída deste mundo. Então não pertencemos a este mundo de forma nenhuma, no mundanismo e os prazeres que você vê agora. Filipenses, ele diz que nós temos que viver. Todos vão ter que sair deste lugar. E é por isso que em Mateus 6:19-24 ele diz que nós temos que começar a entesourar tesouros no céu. E ele diz, não sejam conformados com este mundo. Por quê? Porque nós viemos de novo de um outro reino, nós viemos do céu. Então, este é um tempo tremendo e lindo no qual nós devemos focar no reino do céu. E por que o Senhor está nos dizendo para não nos conformarmos com este mundo? É porque este mundo e os seus reinos e os seus sistemas e valores vão sempre lutar contra o Senhor, vão operar contra o Senhor. Nós sabemos muito bem em Gênesis 3, 6 e 7 como que o mundo lutou contra o Senhor quando ele criou Adão e Eva. Nós sabemos que este mundo, toda esta luta contra o Senhor começou no jardim e ele caiu e matou Abel. Nós vimos muito claramente, entrou nos dias de Noé, quando toda a geração se voltou contra o Senhor. Em Gênesis 12, a Torre de Babel, e em Gênesis 11, nós sabemos muito bem que Deus nos comanda para sermos totalmente separados. Se você olhar 2 Coríntios 6, 17, 13 e 14, que comunhão pode haver entre a iniquidade e o santo? Então, ele colocou esse exemplo diante de nós, o exemplo em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 4. Se você tiver uma chance de ler Mateus 4:4, ele diz o seguinte, povo abençoado, enquanto eu termino, ele diz, Jesus disse, está escrito, o homem nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, no versículo 5, o diabo o levou até a cidade santa e o fez colocar no ponto mais alto. E ele diz, se tu és o reino de Deus, lança-te abaixo, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos para que eles te segurem nas suas mãos, eles o sustentarão na sua mão para você não bater em alguma pedra. Então ele mostrou tudo isso. Versículo 8, novamente o diabo levou a uma montanha muito alta e mostrou para ele todos os reinos do mundo e os seus esplendores. Tudo isso te darei, ele disse, se você se prostrar e me adorar. Como é possível que o diabo pede para o Messias adorá-lo? Versículo 9, ele diz, para trás de mim, Satanás, está escrito, adorará somente ao Senhor teu Deus. Então, o exemplo Jesus deu perfeito exemplo de rejeitar este mundo do esplendor, da glória e os prazeres deste mundo, que são vãos e temporários. Ele estabeleceu para nós um exemplo muito perfeito lá, significando, nós temos que nos apartar deste mundo. Isso significa que neste mundo o Senhor está dizendo para você se afastar. E isso é a sua carne. Isso é o seu próprio inimigo. O inimigo da sua alma, da sua eternidade. É por isso que durante este tempo nós estamos focados na visitação de Deus, que nós vamos comemorar amanhã. As pessoas vão matar algumas galinhas e fazer um jantar especial, porque a nuvem que veio a essa terra 4.000 anos atrás, voltou agora para os seus servos, os profetas de Israel, e ele veio ao mundo gentílico porque eles estão operando deste lado, mas ele não tocou no chão, mas quando ele veio a Israel, ele tocou no chão. Mas amanhã nós estamos celebrando este tempo muito histórico, quando o Senhor veio e disse, este é meu povo. Lembre-se, quando a nuvem veio a Israel, ele veio com uma aliança, este é o povo de Israel.
Então, a nuvem veio a vocês que estão neste ministério. Lembre-se que muitas igrejas estavam adorando naquele dia, ele não foi até eles, ele veio a este ministério. Então, vocês, cuidado, vocês que estão olhando de fora e não se uniram a nós. Lembre-se, ele disse, esse é o meu povo, eu vim até eles porque eles se submeteram a mim e ao conselho dos meus servos. Então, não ceda à carne, nós vamos amanhã comemorar aquela visitação celestial e então tremendo, então depois Crisma, a tremenda redenção, onde ele abriu essa abertura para o céu e então Melengai 5. Eu estou feliz que neste tempo nós estamos focados no céu, enquanto que o resto está focado no mundo, mas ele deixou muito claro que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus Todo-Poderoso. E nós vimos muito claramente que nós cristãos não devemos amar este mundo, nós não somos deste mundo. Até mesmo a vida que nós recebemos em Gênesis 2:7 era Deus nos dando a vida do céu, a vida dele que não veio deste mundo. Que o reino do Messias ao qual nós pertencemos não é deste mundo. E que o próprio Cristo, debaixo de cujo reino nós estamos e pertencemos, é do céu. Nicodemos deixou muito claro, em Filipenses 3:20, ele diz, a nossa pátria está nos céus, não é deste mundo. Portanto, nós temos que focar em nos preparar para o reino do céu, onde Hebreus 12:14 diz que sem santidade vocês não vão conseguir entrar lá. E Mateus 6:33 ele veio e disse, buscar em primeiro lugar este reino de Deus, lá agora separe-se do reino deste mundo. 1 Coríntios 7:31, ele diz que este mundo, na sua forma atual, com todas as bolsas de valores e esplendores, vão passar. Todos vão morrer. Então é por isso que o Senhor está nos chamando para acumular tesouros no reino dos céus e não nos conformarmos com este mundo. Por quê? Porque este mundo está lutando contra Deus já desde o jardim do Éden, como eles desobedeceram a Deus. Caim matou Abel, e então toda a geração de Noé, como que ele julgou o mundo inteiro que estava contra ele, a Torre de Babel. Todo aquele tempo nós vimos tudo. Até onde ele diz agora em Lucas 9:23, que aqueles que pertencem a este reino são os que tomam a sua cruz e crucificam a sua carne. Então, ele diz que a carne está carregada. A carne é o próprio inimigo em você, toda a iniquidade. Entretanto, Jesus disse em Mateus 4, como rejeitar o mundo. Não importa os esplendores dos reinos que ele mostrava para ele, ele rejeitou tudo. Por quê? Porque ele pertence a outro lugar. O reino dele pertence ao céu e porque nós somos cidadãos daquele reino, nós também precisamos nos preparar para aquele reino. E ele disse, vocês conhecem o caminho. João 14, ele diz, vocês conhecem o caminho para onde eu vou e preparar-vos o lugar. Então que o Senhor os abençoe, povo abençoado. O Senhor supercarregou os seus servos, vai ser mega, a mais histórica visitação na vida da igreja, na Cura Melengai 4, mega, super glorioso serviço de cura. O Messias está vindo. Que todos se preparem. Obrigado.